Bom, Sakamoto, você mencionou aí no seu comentário sobre a Tabata que se fosse uma mulher negra seria ainda melhor. Falando em mulher negra, né, a gente não pode deixar passar batido o tema do dia, a Rebeca Andrade, campeã no solo, nossa campeã olímpica, a maior de todos, foi reverenciada, né, no palco pela Simone Biles e pela outra atleta também norte-americana, também negra, que ficou com a medalha de bronze. Um momento histórico para o esporte brasileiro, para a ginástica brasileira. A Rebeca se torna a maior campeã de todos os tempos, né, em Olimpíadas pelo Brasil e concorrendo com as gigantes também, né, a Simone Biles, que notadamente é a melhor ginasta do mundo no contexto geral. A Rebeca não deixa por menos, ela compete e coloca medo, né, na Simone Biles e vence a Simone Biles, como foi o caso do solo, né? É importante e é simbólico, né, Sakamoto, esse pódio, da maneira que ele está composto num esporte que há pouco tempo só existia espaço para mulheres brancas, né? E a gente vê um pódio todo de mulheres negras e uma brasileira no topo do pódio, né, Sakamoto? Olha, Diego, na verdade, acho que primeiro, acho que eu até comentei, né, que quem não tá morto por dentro celebrou esse ouro, né, da mesma forma que celebrou a prata e o bronze que ela trouxe pro Brasil e transformou ela na principal ganhadora olímpica brasileira. Ela merece todos os nossos, toda a nossa celebração e nossa comemoração. Né? Agora é o segundo ouro do Brasil, né, nessa Olimpíada, a outra também uma mulher negra, a Bia, como a gente conversou aqui. Agora, vamos pegar a história exatamente a A história da Rebeca. Rebeca, né? História de técnica, de dedicação, superação. É uma pessoa negra, uma pessoa pobre, uma pessoa que nasceu na periferia, filha de empregada doméstica, né? Criada sem pai, que andava 2 horas para treinar até o irmão dela conseguir peças de bicicleta para poder levar na garupa lá na Vila Tijuca, em Guarulhos, né? Então o que acontece? Ela é ouro. Só que eu vou falar uma coisa e muita gente vai ficar chateada. Ela é ouro, mas o Brasil, não, o Brasil está devendo, né? E o Brasil fica devendo na função de garantir as mesmas oportunidades para todos, né? E segue fora do pódio. Porque agora, por mais que circulem discursos de qualquer pessoa pode chegar lá, dependendo apenas de si mesmo, vale fazer perguntas. Quantas Rebecas deixam de desenvolver seu potencial porque faltou apoio por parte do Estado? Quantas Rebecas surgiriam se o Brasil fosse um grande projeto de educação esportiva, tal qual aquela que ele encontrou? E por que parte da iniciativa privada adora colar sua imagem apenas nos vencedores do presente, mas investe menos nas apostas que poderiam gerar Rebecas no futuro? Por que a gente não oferece condições para produzir Rebecas com mais frequência, né? Olha, o apoio ao esporte de base aumentou nas últimas décadas, o que pode ser traduzido em resultados, né, de mundiais, de Olimpíadas, apesar dos 4 anos sinistros entre 2019 e 2022, que política pública foi martirizado em praça pública. Mas a gente ainda está longe dos países que investem no esporte, investem em educação, investem em ciência. Alguns aqui vão chegar para mim e falar assim: pô, você está politizando esporte. Gente, não há nada mais político do que uma mulher negra e pobre ter menos oportunidade no esporte na vida ao nascer do que um homem branco e rico. Como sempre eu digo, aqui no Brasil há sim meritocracia, mas a meritocracia ela é eminentemente hereditária, ela passa de pai para filho. Algumas pessoas rompem isso. Né? Aliás, a gente esquece meritocracia, né? É uma que o sucesso ele é uma somatória de uma atuação individual com o contexto que a pessoa está inserida, que pode ser fértil ou não para talentos. Não adianta criar, inclusive, um currículo de ensino médio inovador se a comunidade que a escola está inserida continuar miserável e violento, né? Eu acho que é o seguinte, Diego, qualquer ideia de que qualquer um pode chegar lá, basta querer, acaba sendo usada no Brasil como uma verdade suprema, servindo a quem ignora que as pessoas não têm o mesmo acesso aos mesmos direitos para começar suas caminhadas individuais e que, portanto, partem de lugares diferentes, uns mais à frente, uns mais atrás. E acontece o seguinte, a gente tem que celebrar ao máximo, né, uma pessoa como a Rebeca que consegue chegar lá, que consegue vencer tudo isso, mas é triste ao mesmo tempo que ela tenha que ter passado por isso, ou muitas outras pessoas É. não conseguem. Imagina a quantidade de ouros que a gente teria se mulheres negras tivessem as mesmas condições que homens brancos têm, né? Por fim, né, eu acho que aí é um papel determinado
para quem nasce negra, pobre, periférica no Brasil, que a parte mais rica da população acha que tem que ser cumprido, né? Não raro, a gente vê pessoas, como inclusive o ex-presidente Hamilton Mourão, falando que quem não tem homem em casa, uma família criada sem homem em casa, é desajustada, né? E, pô, a Rebeca aconteceu isso, né? Eu acho que é o seguinte, a Rebeca é uma pessoa que cismou em não interpretar o papel que foi reservado à sua classe social, à sua cor de pele, a tudo isso mais. E aí, o que que acontece? Ela vai dar entrevista e é impávida e questiona e se coloca, né? Pessoas como ela, da cor dela, da origem dela, do gênero dela, né? Quando falam isso, geram em muita gente rica, em muita gente privilegiada, que não vê seu próprio privilégio, gera nessas pessoas aquele pensamento: quem essa menina pensa que é, né? No caso da Rebeca, é filho da Dona Rosa. E criou 8 filhos como ela, com dignidade, com caráter, com princípios, que levou ela a se tornar a melhor do mundo. Exato. Daí ainda o Santos, comentarista da Globo nessas Olimpíadas, ex-atleta, fez um discurso muito bonito hoje, que eu recomendo a todos também assistirem, assim como essa coluna do Sakamoto. E Sakamoto, é muito bonita a história da Rebeca, só que a gente não pode romantizar a história da Rebeca, né? Porque assim, ela saiu de um passado de muita pobreza, a mãe dela empregada doméstica, muitas vezes ia andando para o trabalho para Rebeca ir treinar, ou ao contrário, a Rebeca ia andando 2 horas de caminhada para conseguir treinar. É uma história de superação? Mas precisa passar por tudo isso para conseguir chegar lá. É importante a gente valorizar a caminhada da Rebeca, mas destacar, né, Sakamoto, que essa história é 1 em 1 milhão. E não quer dizer que as outras 999 mil lá não se esforçaram, né? Porque a gente sabe que realmente é algo fora da curva alguém chegar à posição que a Rebeca chegou, saindo de onde ela saiu, né? Todos os méritos a ela, mas não há demérito às outras pessoas que deveriam ter oportunidades a mais, né? Não estarem fadadas ao insucesso e à pobreza, né? Como muitas das meninas e meninos brasileiros. O que acontece, Diego, é que quando a gente usa, isso foi o que eu falei, quando a gente usa essa questão, olha, a Rebeca teve vontade e chegou lá, parece que outras pessoas não têm vontade, parece que tem gente que está nos ouvindo agora que sabe o dobrado que tem que, da sua família, né? E toda essa milha extra que ela tem que caminhar, né? Exatamente por ter nascido sem os privilégios de muita gente. E aí a gente tem que ouvir de muita gente de que, olha, você não chegou lá porque você não se esforçou, você não acreditou suficientemente em Deus, né? Se há um ser supremo neste momento, deve sentir muita raiva e muita dó dessa pessoa. Achar que um estudante no interior do Brasil que comia bolacha de lama, brincava com ossinho de zebu, andava 10, 15 quilômetros por dia para chegar na escola e ainda trabalhava no matadouro do município para ajudar na renda da família, parte com igualdade de condições com um outro que frequenta uma escola com laboratórios que simulam gravidade zero, possui professores com pós-doutorado em Oxford e são remunerados às dezenas de milhares de reais e que viajam para cada ano para um lugar diferente a fim de conhecer o mundo e não precisará trabalhar até o final da pós-graduação, é um tanto quanto irracional. Essas duas pessoas não partem do mesmo lugar. E bem pelo contrário, né? Muitas dessas pessoas, desse segundo grupo, são beneficiados por uma estrutura que faz com que a mãe dessas pessoas do primeiro grupo ou o pai das pessoas do segundo grupo estejam full-time trabalhando por eles, como empregadas domésticas, como jardineiros, como motoristas, né? Como empregadas domésticas que não tem outra pessoa para acompanhar, seja marido, mãe, qualquer pessoa em casa para ajudar em casa e, como mãe solo, toca a vida da melhor maneira possível, muitas vezes abandonando seus filhos para poder criar o filho dos outros. Em que país vocês acham que isso é igualdade de condições? Tem um filme até da Regina Casé, Que Horas Ela Volta, né, que fala exatamente dessa questão e dessa discussão, né? Os dois, Diego, só para terminar, podem chegar lá, mas se o segundo cruza a linha de chegada mais vezes, o primeiro é 1 a cada milhão. É uma Rebeca, né? Por isso, histórias como a delas, muitas vezes são contadas e recontadas à exaustão e precisam ser contadas e recontadas à exaustão, mas não porque são exemplos a serem seguidos, mas para que muita gente entenda que se ela conseguiu, todo mundo consegue. E não é verdade. E não é verdade.
Então, eu acho que a medalha da Rebeca tem que ser celebrada, né, como um feito dela, como um feito de quem treinou, de quem esteve com ela, de tudo isso mais, e deveria, na verdade, nos encher de alegria e ao mesmo tempo de vergonha. Alegria por ela, e alegria por ela ter levado o Brasil até o mais alto lugar do pódio, mas vergonha, porque a gente vive num país em que Rebecas são o desvio da curva, são aquela fruta excepcional da árvore, e não necessariamente um pomar em que, de tempos em tempos, surge outra pessoa igual.